Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral associado à análise real. Então, durante a última aula, a aula imediatamente anterior a esta, nós estávamos usufruindo dos métodos fundamentais da análise real para fazer a definição formal de uma função contínua e, portanto, dar condições de nós continuarmos aí os estudos sobre cálculo diferencial e cálculo integral, ressaltando que o objetivo do nosso modesto, básico e introdutório curso é, sempre que necessário e conveniente, nós estaremos apresentando tópicos resumidos e ampliados e mais aprofundados de análise real, objetivando e com o intuito de garantir o melhor entendimento e a melhor construção do formalismo do cálculo diferencial e integral. Então, aqui nós mostramos durante a próxima aula um gráfico em duas dimensões, x e f de x pertencendo ao domínio da função f de x, uma determinada curva representando f de x. Aqui os intervalos, x igual a p, p mais delta, p menos delta, gerando então f de p mais epsilon e f de p menos epsilon. E a função f de x é considerada contínua em x igual a p quando nós podemos reexpressar da seguinte forma: a saber, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, onde delta depende de epsilon, tal que para todo x pertencente ao domínio da função f de x, nós temos x menor do que p mais delta e x maior do que p menos delta, ou seja, x está entre p mais delta e p menos delta, implicando logicamente, por consequência, que f de x, a imagem, por assim dizer, dx, é a imagem que está, obviamente, no contradomínio, está aqui nesse caso notória e evidentemente entre f de p mais epsilon e f de p menos epsilon. E, portanto, f de x é menor do que f de p mais epsilon e maior do que f de p menos epsilon. Então, vamos reexpressar, esse é o nosso compromisso agora, reexpressar a definição de uma função f de x contínua em x igual a p. Então, de que outro modo, qual outro modo, vamos fazer a seguinte consideração. Então, de que f de x é uma função contínua em x igual a p, quando nós podemos fazer a seguinte análise. Consideremos que módulo de x é igual a x para x maior do que zero e menos x para x menor do que zero. Muito bem, então isso implica que x menos p, o módulo de x menos p sendo menor do que delta, ou seja, nós temos uma determinada distância aqui entre x e p, e o módulo dessa distância é menor do que delta. É menor do que delta. Se é menor do que delta, em caso, se supusermos de x estar em outra posição, essa outra distância também será menor do que delta. Então, nesse caso, o módulo poderá ser reescrito como x menos p menor do que delta e x menos p maior do que delta. Muito bem. Pois x menos p pode ser positivo e x menos p pode ser negativo. Como o delta é necessariamente positivo, então se x menos p é positivo, então x menos p é menor do que delta. Se x menos p é negativo, então x menos p é maior do que delta. Ótimo. Então aqui nós podemos somar por mais p em todos os termos da desigualdade. Então nós temos assim. E aqui um detalhe que eu não posso esquecer. Aqui é mais delta e aqui é menos delta. Muito bem. Por qual motivo? Porque nós temos módulo de x menos p sendo menor do que delta. Como delta é necessariamente positivo, um valor positivo, isso implica que se x menos p é negativo, vamos assim explicar, que se x menos p é maior do que zero, implica que x menos p é menor do que mais delta. Ou ainda, se x menos p é menor do que zero, implica que x menos p é maior do que menos delta.
de modo que nós podemos escrever x menos p menor do que mais delta e x menos p maior do que menos delta. A função modular permite escrever dessa forma. Então, ainda aqui vamos tentar organizar, disponibilizar espaço. Nós vamos ocupar esse espaço. Assim, vamos somar por mais p em todos os termos desta desigualdade, convenientemente. Então, nós temos p menos delta, aqui menor do que x menos p mais p, menor do que mais delta mais p. Então, aqui p menos delta, x menos p mais p é x, e então nós temos delta mais p. Pronto, então aqui está, isso é a representação, não é, de que x menos p, módulo de x menos p é menor do que delta. Então podemos escrever dessa forma. Ou módulo de x menos p menor do que delta é igual a x menor do que delta mais p e x maior do que p menos delta. Então vamos agora, por consequência, aqui vamos escrever da seguinte forma. Então, se como nós poderíamos escrever, né? Aqui, se x menos p módulo, como nós escreveríamos, é menor do que delta, então implica logicamente que f de x menos f de p é menor do que epsilon e maior do que menos epsilon. Então aqui, ou ainda vamos colocar de outro modo, de que aqui x menos p no módulo, então nós podemos reescrever em termos de módulo assim: f de x menos f de p, módulo menor do que epsilon. Aqui está, pois se nós temos x aqui, nós temos f de x, e f de x menos f de p, esse módulo de f de x menos f de p, o módulo é menor do que epsilon. A questão é que se o x é menor do que p, nesse caso f de x também é menor do que f de p. Então essa mesma distância aqui para f de x menos f de p gera um termo negativo. Por isso, exata e precisamente por isso está, em razão desse motivo, está dentro do módulo. Então aqui nós podemos reescrever esse termo da seguinte forma: f de x menos f de p, sendo maior do que zero, implica que f de x menos f de p é menor do que epsilon. Ao passo que quando f de x menos f de p é um termo menor do que zero, nós temos que f de x menos f de p é maior do que menos epsilon. Então, como que nós vamos escrever? Vamos então aqui escrever da seguinte forma. Vamos buscar então utilizar esse espaço. Então nós podemos escrever da seguinte forma, de que f de x menos f de p é menor do que epsilon e maior do que menos epsilon. Então podemos somar apropriadamente por f de p em todos os termos da desigualdade. Então nós temos f de p menos epsilon menor do que f de x menos f de p mais f de p menor do que epsilon mais f de p. Vamos aqui separar. Então nós temos f de p menos epsilon menor do que f de x menor do que f de p mais epsilon. Pois bem, então agora nós podemos afirmar que a primeira configuração apresentada em aulas anteriores
durante a última ou penúltima aula, a primeira configuração é equivalente à segunda forma de apresentação dessa definição em termos de análise real para uma função contínua em x igual a p. Então, reorganizando aqui, vamos fazer assim. Vamos, então, encerrar a aula neste ponto. Nós retomaremos fazendo um resumo, então, destas demonstrações. Precisamos de espaço. Então, agradeço a atenção de todos vós. Muito obrigado.